Flamengo muito perto de acertar salário com seu novo atacante. Flamengo tomou uma atitude para manter o time forte para as próximas temporadas. Além disso, tem Matias Vinha pode mesmo deixar o River Plate e voltar para o Flamengo. Tem o Casagrande falando besteira, usando a Bolsa Flamengo de engajamento, dando uma desdenhada ali no Paquetá. Tem o Textor, que pegou um empréstimo lá para sair do Transferban, mas está planejando dar um calote para quem emprestou dinheiro para eles. O negócio está cada vez pior, ele está afundando o Botafogo. Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu o like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora para as notícias do Mengão. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão. E antes de começar o vídeo, já vou lembrando a vocês para dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E também, você que tá no celular, tem ali, na opção dos comentários, se você arrastar pro lado, tem uma opção de hypar. Ali você faz com que o meu vídeo chegue para cada vez mais gente. Isso me ajuda muito. Então não esquece de se inscrever, ativar o sininho, dar o hypar e dar o like para me dar aquela moral. Todos os dias tem muita gente passando aqui no canal que acaba não se inscrevendo. E aí você acaba ficando sem as notícias do Mengão e eu acabo não tendo aquela sua moral, mesmo tendo todo esse trabalho aqui no canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, beleza? Bora pro vídeo! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão. Começando aqui para passar a tabela do Brasileiro, que teve rodada nessa quarta-feira. O Flamengo terminou a sua partida contra o Vitória na 8ª colocação. Eu até falei, olha, vai ter ainda a rodada inteira. É bem provável que o Flamengo ainda caia bastante aí na tabela. Ele estava na 8ª colocação, mas por enquanto só perdeu um lugar, caiu para 9º. Os times ali ainda estão bem embolados, mas 2, 3 vitórias seguidas já fazem qualquer time ir lá para cima. Até a Chapecoense tá lá brigando no G4, então tá bem embolado ainda, mas o Flamengo não pode dar mole. Desde o início tem que somar pontos para subir o mais rápido possível. Mas o Flamengo com 4 pontos vai para 9ª colocação. Ainda tem alguns jogos hoje que pode ainda dar uma mexida na tabela, mas a situação atual é essa. Mudando de assunto, quartas de final, Flamengo e Botafogo já tem arbitragem definida. Bruno Arleu de Araújo vai ser o árbitro do clássico entre Flamengo e Botafogo às 5h30 da tarde desse domingo no Engenhão, pelas quartas de final do Cariocão. O juiz vai ser auxiliado por Rodrigo Figueiredo, Henrique Correia e Thiago Henrique Neto Correia. O VAR ficará sob responsabilidade de Rodrigo Carvalhais de Miranda. Vamos ver como é que vai ser essa partida aí. O Flamengo tem totais condições de vencer o Botafogo. Falando em Botafogo, tem o Textor dando cada vez mais indícios aí de que ele vai afundar o Botafogo de vez. A gente vai falar já sobre isso. Mas antes vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar do Léo Ortiz completando 100 jogos pelo Flamengo. Parece que ele chegou agora há pouco, claro, ganhou tudo pelo Flamengo no ano passado, jogou muito, camisa 10 da zaga e já faz 100 jogos com a camisa do Mengão. Comemorou nas redes sociais e falou o seguinte: mais de 100 jogos com a camisa do Clube de Regatas do Flamengo, ser Flamengo, viver no Rio, representar essa torcida que está em todos os lugares onde vamos, é uma sensação única, um privilégio. Sigo trabalhando para buscar ainda mais conquistas. Obrigado a todos que me apoiam, que torcem e que me fazem evoluir sempre à altura do manto sagrado e da história do clube. Esse ano ainda não tá lá essas coisas, mas tem crédito e a gente espera que Léo Ortiz volte à forma e volte a performar muito bem. Já tá começando a mostrar as asinhas com o passe que ele deu pro Cebolinha no jogo contra o Vitória. Então vamos aos poucos, vamos com calma, com paciência, que o Flamengo vai voltar a ser o que foi em 2025 esse ano. Tenho certeza disso. Vamos passar agora aqui porque o Flamengo alcançou a marca aí do time com mais vitórias nos pontos corridos do Brasileirão, com 398 vitórias, seguido do São Paulo com 397, Palmeiras 375, Internacional com 368 e Fluminense com 354. É o G5, né? O top 5
times que mais venceram na era dos pontos corridos do Brasileirão. Mudando de novo de assunto, teve uma pesquisa aí anunciada sobre a torcida no Rio de Janeiro, a divisão de quantidade de torcedores no Rio de Janeiro, e para surpresa de 0 pessoas, Flamengo foi a maior com muita sobra, tanta sobra que a torcida do Flamengo no Rio é maior do que todas as outras torcidas somadas. Então, meu amigo, não dá. Quem em algum momento tentar falar alguma coisa vai ficar difícil, que a cada dia surgem novas pesquisas, novas informações que colocam qualquer time muito abaixo do Flamengo. Pesquisa do Instituto Prefab Future confirma que o Flamengo é o time mais popular do Rio de Janeiro, isso aí ninguém tinha dúvida. No levantamento, 58,9% dos entrevistados responderam torcer pelo rubro-negro, número maior que a soma dos outros 3 rivais do estado. Na disputa dos menores do Rio, o Vasco aparece em segundo, com 14,5%. Botafogo e Fluminense têm 7,3%, somando 14,6%, ou seja, o total deles não dá nem perto do nosso. Então, é isso. E agora, mudando de assunto, teve uma entrevista do Allan Kardec, aquele atacante ex-Vasco, mas que estava recentemente no Galo, no Atlético Mineiro. Deu uma entrevista no Chala Podcast e aí foi questionado sobre a questão dessa rivalidade entre Flamengo e Atlético Mineiro, e ele deu uma cagada na cabeça do Galo, uma desdenhada, mas falou a verdade. Foi até sincero e falou o que a gente está cansado de saber. Debochou do Galo e mandou a real sobre a rivalidade unilateral entre Galo e Flamengo. O ex-jogador Allan Kardec admite que o time mineiro dá mais importância ao Flamengo, reforçando a tese de rivalidade unilateral. E aí ele falou o seguinte: Flamengo é Flamengo. Na minha opinião, é muito mais rival pro Atlético do que o Atlético pro Flamengo, disse o atacante, relembrando a final da Copa do Brasil de 2024, e tá certo. E isso se replica aí para a maioria dos times de fora do Rio de Janeiro. Acho que hoje o rival do Flamengo que a gente pode considerar como rivalidade mesmo, de campo, de disputa de títulos, é o Palmeiras. No Rio de Janeiro tem clássicos, mas rivalidade mesmo. Fluminense ainda briga, de vez em quando vence um jogo e tal. Tecnicamente é um time que na maioria das vezes está acima. O Botafogo também está tecnicamente acima, mas perde muito mais para o Flamengo. O Fluminense ainda tem uma certa disputa. Agora, Galo, Atlético Mineiro joga uma vez no ano contra o Flamengo, forçando uma rivalidade que não existe, e o Allan Kardec foi perfeito, retratou a realidade e deu uma cagada na cabeça do Galo, uma debochada do ex-clube, que ele estava recentemente jogando por lá. Mudando aqui de assunto agora, vamos falar do Casão, do Casagrande, que, meus amigos, tá merecendo, sabe aquele meme do cartãozinho? Tá merecendo o cartão Bolsa Flamengo de engajamento, porque sempre que quer uma relevânciazinha na mídia, começa a falar do que tem relação com o Flamengo, e agora ele ficou debochando, desdenhando do Paquetá. Falou o seguinte: não é decisivo. Na minha visão, o Paquetá é um ótimo jogador, mas não vai aumentar a potência do Flamengo. É outro tipo de jogador. Pode se encaixar? Pode, porque pode atuar como segundo volante ou aberto pela direita, mas não é um jogador decisivo que vai aumentar o poder de decisão do Flamengo, disse Casagrande em entrevista nessa quarta-feira. Casão, meu amigo, não é melhor nem eu seguir aqui, porque acabar falando besteira, mas é impressionante como a galera de forma geral tenta engajar em cima do Flamengo. Galera que não tem nada a ver diretamente com o Flamengo, nem são páginas diretamente ligadas ao Flamengo. Às vezes estão falando de outro assunto, mas aí puxam uma comparação com o Flamengo, a famosa Bolsa Flamengo de engajamento, né? É o cartãozinho lá que o cara recebe para ver se chama um pouquinho mais de
de audiência para isso, né? Enfim. Vamos para o próximo assunto aqui, vamos falar da crise do Banco Master, que está podendo prejudicar o processo de renovação entre Flamengo e BRB. O acordo atual rende até 40 milhões ao Flamengo por ano e acaba no fim de março. Hoje o BRB, que investiu 16,7 bilhões em carteiras do Master, informou que destinará apenas 50 milhões para o patrocínio em 2026. Só o patrocínio do Flamengo, para patrocínios, né? Só o Flamengo consumiria metade desse valor, já que o restante, cerca de 15 milhões, é remuneração por serviços, que tem o Banco Nação. O BRB quer renovar o patrocínio com o clube, mas enfrenta questões de liquidez. O Flamengo vê o banco como parceiro estratégico desde 2020, mas entende que conseguiria reposição no mercado em caso de saída do BRB por conta da imagem valorizada do clube. O Flamengo, ele é parceiro do BRB, chegou a ter uma conversa até para o Flamengo ter um banco próprio e tudo mais. Não vi mais notícias sobre isso, pode ser que as negociações estejam ainda ocorrendo, mas nesse momento o Flamengo está estudando ali quais vão ser as garantias de que vai receber a grana. Agora, se o BRB entender que não vai conseguir arcar, é provável que não haja essa renovação, e aí, como está escrito na matéria, o Flamengo vai buscar outro parceiro, o que hoje em dia, sinceramente, não está tão difícil. Pelo holofote que o Flamengo dá, o que não falta é candidato para ter a marca estampada na camisa do Mengão, né? Então, vamos ver como é que vai ser o desenrolar dessa história aí. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Vamos falar agora aqui de John Textor e Botafogo, porque saiu uma matéria e eu tô trazendo sempre que tem alguma atualização dessas mais polêmica, porque eu sempre gosto de reforçar que o Flamengo tem que fugir de SAF. Tem que fugir de SAF de qualquer jeito. Textor pretende dar calote no empréstimo que fez para sair do Transferban. E aí o agiota, né, que o pessoal fica dizendo que ele tá pegando dinheiro com o agiota, mas o credor de Textor é especialista em investir em ativos podres. O plano de John Textor é não pagar aporte feito ao Botafogo. Empréstimo de 20 milhões de dólares, cerca de 103,9 milhões de reais, que nos próximos meses deve totalizar 50 milhões de dólares, cerca de 259 milhões de reais, trazido por Textor ao Botafogo e usado para levantar o Transferban, tem taxa de juros altíssimas, quase impagáveis, porque o plano hoje é não pagá-las. Olha para que caminho que ele está levando, hein? Os aportes foram feitos pelos investidores Hutton Capital e GDA Luma, empresa especializada em reestruturação de ativos podres, instituições endividadas, e tem interesse em assumir controle dos clubes de futebol hoje, dentro da Eagle. Esses empréstimos feitos por Hutton e GDA são o primeiro passo em uma operação para que isso aconteça. Por isso, são conversíveis em equity, participação acionária. Na prática, ao invés de devolver o dinheiro com juros, John Textor e o Botafogo podem, no futuro, pagar essa dívida com ações. Os investidores passariam a ser acionistas ou até donos da SAF. O que isso tudo quer dizer? O Textor, ele fez um empréstimo com juros altíssimos, já com a intenção de não pagar, porque em caso de não pagamento já é previsto que ele pague com ações, ou seja, ele vai passar uma grande parte do Botafogo para essas empresas que estão emprestando dinheiro, e aí, dependendo do montante que foi acordado, que ainda não está muito claro, isso pode significar até que eles vão tomar o controle do Botafogo. E aí, meu amigo, eu trago sempre essas notícias, porque você imagina o seu clube de coração ficar pulando de mão em mão. Cada hora é um que decide, você não tem ideia da capacidade do cara de gerir o seu time, não foi eleito de forma nenhuma, porque pelo menos quando há eleição, você pode falar, olha, o cara é uma porcaria, mas a maioria escolheu ele. Nesse caso não, eles vão passando de mão em mão, e é uma coisa que eu não quero nunca ver no Flamengo. O Textor tá cavando cada vez mais a cova
do Botafogo. Aí se você for olhar no campo, não tá uma porcaria total, mas é uma podridão que vai aumentando, que daqui a pouco não tem mais volta, o poço vai ficando mais fundo e o Botafogo tá em situação cada vez mais crítica. Vamos ver no que vai dar essa história toda. Qualquer novidade eu trago aqui pra vocês, beleza? Vamos pro mercado da bola agora, lembrando a vocês do YouTube Shopping, tá passando um monte de produto do Mengão aí na sua tela, muito maneiro, todo selecionado por mim. Você clicando, você vai ser direcionado para uma das páginas parceiras do YouTube, Mercado Livre, Magalu, Shopee, e você adquirindo um desses produtos, tem a camisa nova do Mengão, tem chaveiro, tem mascote, tem muita coisa maneira. Clica aí, se você que tá na televisão, tem uma sacolinha de compra no cantinho, você clica que ele vai aparecer o QR Code, você escaneia para comprar pelo celular, o vídeo não sai, você continua assistindo o vídeo normalmente e pode me dar aquela moral, porque qualquer produto que você compre me dá uma comissão aqui e me incentiva a continuar trazendo todas as notícias do Mengão. E lembrando que pode ser qualquer coisa, você pode entrar no site através do meu link e lá dentro escolher qualquer outra coisa que você comprar dentro da Shopee, do Mercado Livre ou da Magalu, qualquer outra loja dessas que aparecer, você vai estar me ajudando se comprar qualquer outra coisa por lá também. Beleza? Não deixa de me dar essa moral não. Vamos seguindo aqui para falar do mercado da bola, porque foi adicionada uma informação sobre o empréstimo do Alan ao Corinthians, aquela questão da multa caso ele jogue contra o Flamengo, que ainda não estava 100% divulgada. Foi divulgada a informação vinda ali do Vene Casagrande de que são 2 milhões de reais para o Alan jogar contra o Flamengo. Se eu pudesse dar uma orientação para o Flamengo, eu nem colocaria essa multa. Eu já dizia que não pode jogar porque no caso do Hugo Souza foi uma novela tão grande para o Corinthians caloteiro pagar os 500 mil por partida que estavam previstos em contrato que era melhor em ter jogado. Mas o caso agora do Alan talvez seja até um reforço ele jogar do outro lado. Enfim, vão pagar 2 milhões de reais caso coloquem o Alan em campo contra o Flamengo. Vamos ver se vai acontecer uma situação desse tipo. Quando acontece, entram aquelas outras cláusulas que a gente já falou muito no caso do Hugo Souza, de prazo para pagamento, caso contrário pode perder até o empréstimo, perder a opção de compra, mas não sei se é muito interesse do Flamengo fazer isso não. Deixa os caras usarem lá, mas tem que pagar os 2 milhões se jogar contra o Flamengo, né? Vamos mudar de assunto agora, porque surgiu um boato de que o Matias Vinha podia voltar para o Flamengo, porque ele não estava performando muito bem, ele chegou a entregar uns gols lá nas últimas partidas, e aí começou uma galera a dizer que ele ia sair, ia terminar o empréstimo lá no River Plate, ia voltar para o Flamengo, mas o representante do Vinha e também do River Plate negaram a informação, dizendo que o lateral permanece no River e não vai deixar o time, não volta pro Flamengo. Tá esclarecido, acabou esse boato, não tinha muito fundamento mesmo, acho que o pessoal só considerou que ele estava meio mal lá e que poderia voltar porque tá só emprestado. O Flamengo, por outro lado, também tá meio mal das pernas de lateral esquerdo, o Alexandre não tá performando bem, o Ayrton Lucas não tem tanta confiança da torcida, mas hoje, pelo menos, o Vinha permanece por lá no River Plate. E já deixa o seu comentário aí se você acha que o Vinha poderia, de repente, voltar pro Flamengo. Ele não tá jogando tão bem lá não, hein? Não sei não, acho que é melhor ele ficar por lá mesmo, pelo que ele tá apresentando lá. Vamos ver. Antes da gente passar para a próxima notícia aqui, vamos falar do FIFA Friends Plus, que é a melhor forma de você jogar futebol nos dias de hoje. É um FIFA modificado com todas as divisões do Brasileirão, Série A, B, C, D, todos os estádios perfeitos, os jogadores com os uniformes, com face, é muito maneiro. Chega no meu outro canal, no Lucão Joga, você pode ter uma ideia de como tem os vídeos lá do jogo, é muito legal, você não vai se arrepender. E aqui no vídeo, nessa descrição do vídeo, tem o link para você adquirir, não perde tempo, chega lá para conferir. Vamos para a próxima notícia aqui, falar de Everton Cebolinha, que o Flamengo está abrindo negociações novamente, né, para a renovação de Everton Cebolinha, o que, na minha opinião, é primordial. O Flamengo precisa avançar nessa negociação para manter esse ataque forte.
que é o Everton Cebolinha, é o cara que mais tem dado dinamismo lá na frente e é primordial que ele seja mantido no Flamengo. Começou o ano muito bem, e isso, quando acontece, pode ser uma tendência de um ano muito bom de forma geral do Cebolinha e, consequentemente, do Flamengo. O Flamengo está iniciando de novo essas conversas aí, retomando as conversas para renovação, e aí pretende fazer um contrato aí um pouco mais longo. O contrato dele atual acaba no fim desse ano. O Flamengo pretende jogar no mínimo até o fim de 2028, e a gente continua acompanhando aqui. Qualquer novidade que eu tenha, eu trago aqui para vocês, e deixa nos comentários se vocês concordam que não tem discussão, que o Cebolinha tem que ficar no Flamengo, e que hoje, entre os pontas que a gente tem, é o cara que tem sido mais decisivo, mais incisivo ali, objetivo no ataque. Comenta aí se você concorda comigo ou se você acha que tem algum outro ponta jogando mais do que ele. Vamos passar agora para falar sobre essas questões aí do novo atacante do Flamengo. Por quê? Marcos Leonardo. O Flamengo desistiu 100% do Marcos Leonardo? Não, não desistiu. Agora, o Flamengo de fato impôs ali ao staff do jogador e ao jogador que eles demonstrem mais vontade de vir para o Flamengo, que eles tomem ações um pouco mais fortes lá no Al Hilal, buscando essa liberação. E aí, quando eu digo ações fortes, seja diretamente com o Al Hilal para uma liberação, ou o que a gente falou, essa possibilidade aí de rescisão unilateral pelo Al Hilal não ter inscrito o jogador na Liga Saudita, que pode suscitar aí uma possibilidade deles pedirem essa rescisão por o Marcos Leonardo ser impedido de exercer a profissão. Vamos ver. O Flamengo está exigindo isso e, pelo menos nesse momento, o Flamengo não está indo atrás. O Flamengo deixou isso aí aberto com eles, está deixando do lado deles, então acabou dando uma esfriada nas negociações, porque o Flamengo falou, ó, tá na hora de vocês começarem a demonstrar um pouco mais de vontade, quererem, tomarem as ações aí do lado de vocês, para vocês tomando as ações, aí depois, se a gente tiver um indício de que pode acontecer um negócio, aí a gente volta à carga. Isso Marcos Leonardo. Em paralelo ao Marcos Leonardo, tem a questão do Richarlison Pombo. E esse sim, apesar da resistência da torcida, é um assunto que tem esquentado muito no Flamengo recentemente. O Flamengo entrou em contato ali com o staff do jogador para entender a questão salarial do Richarlison e está bem próximo de chegar a um denominador comum. O Richarlison hoje ganha lá no Tottenham 4,7 milhões de libras por ano, o que equivale ali a 33 milhões de reais, e aí convertendo por mês dá mais ou menos uns 2,7 milhões de reais por mês. Está dentro ali de uma realidade do Flamengo atual, mas o Flamengo não está satisfeito, ele quer diminuir esses valores, quer chegar ali perto da casa dos 2 milhões por mês, e a questão salarial já não é tratada como um grande empecilho para fechar negócio, e aí também trabalha já com o staff do jogador num começo ali de conversa com o Tottenham por uma liberação. Porém, essa liberação só aconteceria no meio do ano. Então essas conversas são mais lentas, o Flamengo vai estruturando tanto o acerto com o Richarlison, com o staff dele, mas também já para estruturar uma proposta ali para o Tottenham, e pretende trazer o jogador em definitivo, com um contrato de pelo menos 3 anos, e aí, para tirá-lo de lá, o Flamengo pretende gastar ali na casa dos 18 a 20 milhões de euros. Vamos ver como é que vai ser essa situação ainda, e qualquer novidade que eu tenha sobre Pombo Richarlison, eu trago aqui para vocês. Vou pedir para vocês deixarem nos comentários a opinião sobre essa possível chegada de Richarlison, agora com esse avanço aí em relação a salários. Apesar de eu já ter uma ideia de o que vai voltar, deixa nos comentários a opinião de vocês sobre esse assunto, beleza? Por hoje era isso. Flamengo!